E aí, pessoal, boa noite. Boa noite para vocês aí que estão chegando agora. Vai dando um sinalzinho, um joinha aí para saber que você está comigo aí. Se o som estiver bom, vai falando comigo aí para poder ter a noção se eu preciso fazer alguma coisa. A Mariana já chegou. Boa noite, Mariana. Johnny, Marlon. E aí, Johnny, tudo bem? É um prazer ter você conosco aqui. Paz do Senhor, Mariana. Sara Santana. Márcia Araújo, muito boa noite para vocês. Conceição, boa noite, Conceição, é um prazer ter você conosco aqui também. Já já a gente vai começar aí, só um minutinho, o pessoal chegando aí. Sônia Regina, Andressa, muito boa noite para vocês. Estefânia, Rosilene, boa noite, a paz do Senhor para vocês. Eveline Ferraz, Fabiola Silva, tudo bem? Muito boa noite. Karina Assis, boa noite, Karina. Boa noite. Eu só queria dar um aviso para vocês. Eu havia comentado até, acho que foi na live, na transmissão da semana passada, sobre uma entrevista que eu vou fazer com o pastor Juraci. Eu gostaria que, se você tivesse alguma pergunta, pode mandar por aqui mesmo. Coloca só assim, ó, pergunta pastor, e põe a pergunta, a dúvida que você tem sobre relacionamento, que eu vou fazer entrevista com ele, e aí eu vou selecionar algumas perguntas aí para passar para ele, e nós vamos gravar essa entrevista e passar para vocês aqui, tá bom? Vamos começar, deixa eu ver só quem mais chegou aqui. Leandro Avelino, boa noite, Leandro. Grace, Roseli Lopes, Josiane, Cristiane, Bibiano, Gelson, Ana, Michele, muito boa noite para vocês. É um prazer enorme estar com vocês aqui mais uma vez. Semana passada, eu não sei quem é que esteve aqui, que participou da nossa transmissão, e eu falei sobre o casamento e empresa, né? Fiz um paralelo entre casamento e empresa. Nessa semana, eu também vou fazer um paralelo entre casamento e empresa. Só que eu quero trazer para vocês dicas de como vocês resolverem problemas que acontecem em todo casamento. Como eu já falei, não existe um casamento perfeito. Não existe. Aquele casamento que é 100% e que homem e mulher eles não brigam. Porque são duas pessoas, como eu já falei também, diferentes, vivendo debaixo de um mesmo teto todos os dias. Não tem esse negócio de vou voltar para casa da minha mãe. Isso não existe mais, tá? Então eu quero trazer isso para você. Na verdade são 10 dicas, mas hoje nós vamos falar de 5 e semana que vem das outras 5, ok? Para não ficar muita coisa e ficar um negócio gostoso. E caso você tenha dúvidas, perguntas também, pode mandar aqui para mim que eu respondo. Só falando mais uma vez, caso a sua pergunta seja para a entrevista com o pastor Juraci, você coloca lá, pastor Juraci, e a pergunta que você tem, a dúvida que você tem, que aí eu vou passar para ele. Tudo bem? Só um segundinho, estou tomando um copo d'água aqui. Aqui que é mais fácil. Vamos lá. Então, como eu falei para vocês, na semana passada nós fizemos um paralelo, né, entre casamento, né, e empresa. E a gente percebeu o quê? Que as empresas, elas usam a razão para resolver problemas. Só que no casamento, muitas vezes não. No casamento, a gente deixa a emoção tomar conta, né? A emoção é que aflora no
o nosso relacionamento. Só que, como eu falei, levando isso em consideração, a gente pode conseguir trazer para vocês 10 dicas, mas eu vou trazer 5 hoje para não ficar muito comprido. E vamos lá, vamos começar, vai. Senão eu fico pensando nas ideias aqui, aí acaba atropelando as coisas aí. A gente vai usar uns problemas típicos do mundo empresarial e trazer para o nosso relacionamento, tentar trazer para o nosso dia a dia. Então vamos fazer de conta que você é diretor de uma empresa, a empresa, sei lá, aqui vem na sua cabeça, vai, Paçoca Limitada, vamos lá. E chegou até você um problema, você é o diretor de RH. Chegou um problema que na sua empresa, nos últimos 3 meses, 4 recepcionistas passaram pela recepção e não pararam. Então repara bem, em 3 meses, 4 pessoas passaram pela recepção, custo para a empresa, só para você entender. Tem o custo com admissão, custo com demissão. De repente, se a empresa terceiriza o serviço, tem que pagar novamente para outra empresa e por aí vai. Então são inúmeros problemas. Deixa eu só ver aqui, apareceu uma pergunta aqui. Ó, a Edith só está fazendo uma pergunta aqui, o seguinte: pastor, o que levará um homem que tem uma esposa que cuida dele, da família, e gera traição? Edith, isso é uma resposta que seria muito longa, existem muitos porquês para isso, tá? Existem muitas coisas que têm que ser levadas em consideração, tá? Então, é claro, assim, a gente sofre, né? A gente, um todo, homem e mulher, sofre a ação do inimigo, você é bombardeado por informações o tempo todo, né? E isso pode, assim, gerar, às vezes, assédio de uma outra pessoa. São inúmeros fatores que podem gerar uma traição, né? Para poder te responder isso, só se eu soubesse como que é o cenário todo, né? Assim, somente, ó, o que pode gerar são vários fatores. Vários. Desvio de caráter é um deles. Enfim, são muitas coisas. Continuando. Só que no casamento, né? Na empresa relacionamento limitada, vamos dar a empresa Paçoca é uma empresa normal. E a empresa relacionamento é o seu casamento, correto? E o que acontece? Aí, dependendo dessa empresa relacionamento, vocês também enfrentam problemas, né? Então vamos dar um exemplo aí de alguns problemas aí, vai. O homem, ele reclama que ele gostaria de fazer sexo mais vezes, tá? Mais vezes aí ele reclama disso e tal. E a mulher, por sua vez, fala que a periodicidade tá boa. Ah, não, tá bom. Isso tá bom, não tem problema. E só que muitas vezes esse problema acaba afetando o ânimo dos dois, fazendo com que ele fique indisposto e ela se sinta até que pressionada, né? Só que nos dois casos, tanto da empresa quanto no relacionamento, tem que ter um resultado satisfatório. Então eu quero passar para vocês agora as primeiras 5 dicas. Primeira coisa é você se reunir e iniciar uma comunicação imediatamente. Imediatamente. Porque na empresa funciona assim. Vamos ver se eu consigo explicar para você. A primeira coisa que se faz na empresa é imediatamente, né, reunir as pessoas, reunir a equipe, todos aqueles que podem dar informações úteis para ele resolver o problema, né, para que você, né, que é o diretor, resolva o problema, para você saber o que está acontecendo. Aí você chama o recrutador, o gerente da recepção, né, de repente se tem algum responsável de uma empresa terceirizada, caso seja de lá que você contrate. Agora repara o seguinte, isso é feito imediatamente. Por quê? A rapidez no agir, isso no mundo empresarial, nos negócios, pode ser a chave, né, para ter uma vantagem sobre a concorrência. Agora, e no casamento? No casamento aí já começa o erro de muitos casais. Por quê? Quando acontece algum problema, ao invés de eles pararem e se reunir para conversar, o que eles fazem? Eles se afastam
evita tocar no assunto. Isso para não gerar mais conflito, porque às vezes é incômodo isso. Só que eu vou falar uma coisa para você. Aí eu vou levantar a bandeirinha aí das mulheres aí. Os homens, eles pecam muito nesse aspecto. Homem não gosta de falar de problemas. Homem foge disso. Né? Eu não sei como vocês mulheres aí, eu não sei como que é o marido de vocês, mas eu também sou assim na minha casa. Né? Às vezes a minha esposa ela vem falar comigo, né? Ela vai, aponta o problema e tal, e eu não quero muito conversar, sabe? Às vezes o homem ele não tem muita paciência para isso, para os detalhes, você entende? A mulher não. A mulher ela já age diferente. Ela é diferente. Ela vai, aponta o problema, né? Achando que, esperando, na verdade, que o seu marido participe dessa decisão para poder resolver o problema. E o homem não, o homem ele acha que se ele, sabe, desviar, arrumar alguma desculpa para não ouvir sua esposa, com o tempo ela vai esquecer disso. Ela é uma doce ilusão. Isso é uma ilusão porque mulher não esquece. Se tem uma coisa que mulher não faz, é esquecer de algum problema. Agora, o meu conselho é, quando acontecer algum problema, porque vai acontecer no seu relacionamento, em todos acontecem, você deve agir rapidamente. Porque o problema ele não é como um vinho. O vinho, quanto mais tempo passa, melhor ele fica. O problema não. O problema, se ele não for resolvido, ele é um problema piorado. E outra coisa, cedo ou tarde, você vai ter que resolver esse conflito. Cedo ou tarde, você vai ter que resolver esse problema. E é melhor que seja cedo do que tarde. Agora, repara uma coisa, é a mesma coisa da empresa. Você deve imediatamente se reunir com o seu parceiro, com a sua esposa, para vocês resolverem um problema. Não importa o que vocês, né, o que cada um sente em relação àquele assunto, porque como eu falei, sentimentos não resolvem problemas. Emoção não é uma ferramenta adequada para resolver nenhum tipo de problema. Deixa eu só ver se tem alguma pergunta aqui. Vamos ver aqui, deixa eu ver. Boa noite. Aurilene pedindo orações pela Eliane Marcos. Amém, vamos orar sim. Vamos continuar. O segundo passo é o ouvir. Na empresa, logo depois, né, que você reunir a empresa, o que é o ideal a fazer? Você reuniu todos os envolvidos. O gerente da recepção, recrutador, sei lá, se de repente tem uma pessoa responsável pelas demissões. Enfim, depois que reuniu toda a equipe, para tentar encontrar o porquê de não parar a recepcionista no cargo, o que é que você vai fazer? Um líder inteligente, ele sabe que a melhor coisa que ele faz é iniciar uma reunião e falar menos e ouvir mais. Presta atenção. Um líder inteligente ele faz isso. Ele começa uma reunião, quando ele quer encontrar alguma solução, ele fala pouco e ouve mais as pessoas que estão envolvidas. Ou seja, aqueles que estão diretamente ligados ali àquele problema. Como, por exemplo, eu falei, esse gerente da recepção, ele está ali o tempo todo, ele está na linha de frente ali. Então, o líder inteligente que eu creio que você vai ouvir mais e falar menos. O ruim é quando a pessoa, ou no caso vai você ou eu, a gente quer dar daquele líder que sabe tudo. Eu não sei se você já trabalhou com um líder assim. Aquele que sempre tem uma solução para tudo. Você nem precisa falar. Ele já chega e já faz isso, é assim e assim. É desse jeito que você vai fazer. Eu não sei se vocês já trabalharam com pessoas assim. Eu já trabalhei com algumas. E na maioria das vezes não é legal. Não é legal, porque ele já vai falando o que tem que fazer, mas não sabe a raiz do problema. E no casamento? Como é que funciona no casamento? É a mesma coisa, os casais erram muito nesse segundo passo também, na parte do ouvir.
E erram porque deixam a emoção entrar. Deixa a emoção falar mais alto. Eu estou falando para você aqui, eu quero que você pense no seu relacionamento. Vê se você já fez isso. Se você em algum momento você já deixou a sua emoção tomar conta da situação. E você agiu não pela razão, mas pela emoção. E aí o que acontece? Quando o cônjuge, né, quando o seu parceiro ele inicia uma conversa para falar de algum problema, para apontar alguma coisa que ele não está concordando, o que acontece? A pessoa ela já se arma e fica na defensiva. Já na cabeça dela maquinando o que ela vai falar para poder se defender daquilo. Agora, isso tem uma explicação psicológica para isso. Isso é um instinto de defesa. Quando você se sente atacado, o que você faz? Você se defende, né, ataca e corre. É a mesma coisa que acontece, vamos dar um exemplo, em cachorro. Cachorro é assim. Quando ele se sente acuado, se ele se sentir acuado por você, o que ele vai fazer? Ele vai atacar você e depois vai correr de você. Ele vai fugir. E nós fazemos a mesma coisa. Né? Nós fugimos do conflito. Foge da resolução do problema. Agora, uma coisa que eu quero falar para você. A maneira como você expõe o problema faz toda a diferença. Toda a diferença mesmo. Porque, por exemplo, se o marido chega para a esposa, presta atenção, o marido chega para a esposa e fala assim: poxa, você é fria, você não quer saber nada, você não quer saber de mim, você não quer saber de nada comigo. A mulher vai pensar o quê? Ele está me atacando. Ela vai se sentir ofendida. E aí ela vai e chega para o marido e fala o seguinte: você que é um cavalo, só quer saber de sexo. Aí pronto. Tá armada a batalha aí. Né? O grande dia da tribulação, o dia da grande tribulação chegou. Né? Vai acontecer ali naquela casa, naquele momento. Então você percebe que a maneira como você expõe o problema é um fator que pode prejudicar ao invés de ajudar a resolver o problema. Agora, se o marido dissesse assim: amor, o que eu posso fazer para nós termos uma vida sexual mais ativa? Repara como mudou? Aí não vai ter como a mulher se sentir ofendida. A resposta dela vai ser diferente. A coisa muda de figura. Ou seja, quando o seu cônjuge começar a expor um problema para você, resista ao máximo. Resista àquela tentação de se defender e de justificar aquilo. Ouça o que ele tem para dizer. Não seja como aquele líder que acha que sabe tudo. Muito pelo contrário. Você tem que esperar e ouvir atentamente o que aquela pessoa vai falar. Porque você também vai ter a oportunidade de falar também. Entende? Então isso é muito importante. O ouvir em um relacionamento é algo que as pessoas não dão muita importância. Mas isso faz a diferença. Eu tenho certeza que até o final dessa transmissão você vai começar a ter uma ideia muito boa de que os relacionamentos hoje em dia, eles são muito conturbados, tem muita tribulação por conta de coisas que são simples, mas que as pessoas não dão atenção para isso. Caso vocês tenham pergunta, pode mandar, tá? Vou continuar. Terceiro, o perguntar. Perguntar, vai numa empresa. Você vê como perguntar é importante. Depois de ouvir o líder, depois que ele reúne a equipe, que ele ouve as pessoas, ele para tentar descobrir a raiz do problema. E o que ele faz para isso? Ele faz perguntas, como por exemplo, quem fez a seleção? De qual empresa nós estamos contratando as recepcionistas? Qual o salário que está sendo pago para essas profissionais? Então você percebe que é isso que acontece. Quem já participou de reunião sabe que é isso que acontece. Agora tem uma técnica que os japoneses desenvolveram, que eles falam o seguinte, que depois que você define o problema, se você
perguntar o porquê ele está acontecendo até 5 vezes, você encontra a raiz do problema. Presta atenção. Você achou o problema. Se você perguntar 5 vezes o porquê aquilo está acontecendo, 5 vezes o porquê você vai encontrar a raiz do problema. Vou dar um exemplo para você. Aí de repente chega lá para um cara lá, a esposa chega para o marido e fala assim, olha, o marido fala assim, ó, a casa está fria. Aí é o problema. E aí a mulher pergunta, por quê? E aí ele vai falar, porque o sistema de aquecimento está quebrado. E aí ela pergunta, por quê? Ele responde, porque não foi feita a manutenção periódica. Por quê? A mulher pergunta. E aí ele vai, porque eu não queria gastar dinheiro. E a mulher chega e pergunta de novo, por quê? E aí ele vai acabar falando, porque eu sou muito pão duro, não gosto de gastar dinheiro, e a não ser que não tenha mais jeito. Encontrou a raiz do problema. E nesse caso, no caso da empresa paçoca aí, né, vamos dar como se fosse a empresa paçoca, a raiz do problema é a minha mentalidade. É a mentalidade daquela pessoa que é mão de vaca demais, é muito pão duro e não quer gastar dinheiro para poder consertar só quando não tem mais jeito. A solução imediata para casa que está fria é o quê? É consertar o sistema de aquecimento. Certo? Mas a raiz do problema é a minha mentalidade, é a mentalidade daquela pessoa. É claro, eu decido se eu quero de repente só arrumar aquilo ali e não mudar minha mentalidade. Só que se eu optar por isso, eu preciso estar preparado. Eu preciso estar ciente de que esse problema vai voltar a acontecer. Porque lá na frente vai precisar de fazer manutenções e eu não vou estar disposto a isso. E no casamento? Como é que funciona no casamento? Quando o seu cônjuge traz aquele problema para você, né? E você fica meio assim, poxa, encarando da forma errada, mas quando o seu marido trouxer um problema para você, eu estou usando o marido aqui, mas serve para a mulher também, ok? Quando o seu marido trouxer um problema para você, entenda que é uma ótima maneira de você resolver os problemas. E não só isso, mas também de entender melhor a situação. Repara, é uma oportunidade que você tem ali. Se você enxergar da forma correta, você vai começar a entender e a resolver os problemas que acontecem no seu casamento. Por quê? Se você mulher que está assistindo, o homem, vocês têm responsabilidade por fazer o seu casamento dar certo. Vocês têm responsabilidade disso. Tá? Só um segundo. Continuando. Até me perdi, porque tocou o meu celular aqui, desculpa. Vamos lá. Deixa eu lembrar o que eu estava falando, espera aí. Então vamos lá. Vamos do começo, aqui eu vou lembrar. Quando o seu marido chegar com problemas para você, entenda que isso é uma oportunidade que você tem de resolver os problemas ali. E também de entender melhor a situação, aquilo que está acontecendo. Faz perguntas. É bom você fazer perguntas, mas você tem que fazer o quê? Focar no problema. Focar em descobrir a raiz do problema. Então, por exemplo, sei lá, a mulher chega para o cara e fala o seguinte: você se sente realizado sexualmente? O que eu faço que você gosta ou que você não gosta? Aí o marido chega e fala assim, o que eu faço que faz você se sentir pressionada? Por quê? Você entende? É uma pergunta que não está afrontando, mas está buscando a solução do problema. Tá? O casal, quando tiver algum problema, ou seja, quando esses problemas acontecerem, se é que já não está acontecendo no seu relacionamento, você tem que usar a razão para resolver os problemas e não a sua emoção. Tá? A razão, a emoção não. O quarto é você focar nos fatos. Na empresa funciona assim. Uma empresa ela trabalha o quê? Com números, com fatos, com dados, com evidências, com algo tangível. Uma empresa trabalha com isso. É claro que
Vale também a intuição, a experiência do líder. Isso tudo conta. Mas, em geral, em uma empresa, as decisões são tomadas através de algo sólido, real, indiscutível. As empresas, elas tomam suas decisões com esse preceito, né? Só se tiver fatos ali que são tangíveis que eu consigo. Vamos lá, até me perdi. Tá, e se, por exemplo, chegar alguém, vai, nessa empresa, e do financeiro falar o seguinte, olha, manda embora porque eu não fui com a cara dessa pessoa. Isso não é um fato em si. Isso não é uma razão para que a recepcionista seja demitida. Não é um fato. Agora, se o gerente da recepção chega e fala que as demissões aconteceram porque todas elas saíram para ganhar mais em outra empresa, aí sim, aí a coisa é diferente. Ou, por exemplo, que vários departamentos estão mandando trabalhos extras para as recepcionistas. Isso é um fato. Isso é um outro fato. E no casamento? No casamento tem um caso clássico que acontece na empresa relacionamento RH. A mulherada aí vai se identificar com isso. O marido chega do trabalho e já vai jogando calça para um lado, camisa para o outro, sapato. Aí vai, brinca com o cachorro, rola no chão, pega o filho, brinca um pouco com o filho. E ele consegue em poucos minutos destruir tudo aquilo que a mulher levou o dia inteiro para fazer, para limpar, para arrumar a casa. Você já passou por isso? Você, mulher que está me assistindo, você já passou por isso? Quantas vezes isso já não aconteceu com você? Né? De você estar lá e o seu marido chega e joga tudo pro lado. E aí a mulher chega para ele e fala o seguinte, poxa, você não tem consideração? Né? Por mais que ela sinta isso e ela pense isso, isso não é um fato. Não é um fato porque eu não estou aqui justificando a ação do homem. O que eu estou falando aqui não é se é certo ou errado. O que eu quero é que você entenda o problema como um todo, é você focar no problema, porque isso vai ajudar você a resolver os problemas no seu relacionamento. Então o que acontece? De repente o homem, ele chega e ele prioriza mais um momento tipo assim de relaxamento do que propriamente a limpeza da casa. Ele prioriza mais isso do que aquilo. Agora um exemplo de repente do casal que tem um problema sexual, né, na relação. Então de repente o que acontece? O marido procurou a esposa 10 vezes e em todas ela deu um sonoro não para ele. A esposa sente dores na relação sexual. Isso é um fato também. De repente a parede do quarto, que separa o quarto do casal para o quarto das crianças, é fino e não dá uma privacidade para o casal. Isso tudo ajuda para que não aconteça a relação sexual entre homem e mulher ali. E você entende que não adianta, de repente, em um caso desses, o marido chegar e culpar a esposa porque ela é frígida. A mulher falar que ele só pensa nisso. Você entende? Aqui tem vários fatores ali. E se você não se atentar, não agir como uma empresa, se você não encarar o seu casamento como uma empresa, muito provavelmente, não quer dizer que você vai se separar, mas a sua vida vai ser conturbada, vai ser muitas brigas e você não vai saber como resolver elas. Fatos são fatos. São coisas que são verificáveis por qualquer pessoa, independente das opiniões dela. Tá? E o quinto, já para a gente indo para o final, são explorar as ideias. E uma empresa também existe isso, de explorar as ideias. E nas empresas a gente chama isso de brainstorming. Né? É uma discussão livre em que as pessoas se reúnem para poder darem ideias para resolver determinado problema. Então o gerente de repente sugere que, sei lá, aumente o salário das recepcionistas. E aí o recrutador fala o seguinte, não, a gente pode pagar mais do que o mercado de trabalho paga e aumentar as responsabilidades dela.
cada um vai dando a sua ideia. E todas as ideias são bem-vindas. Mas e no relacionamento? Como é que funciona isso no seu casamento? No relacionamento, de repente, vamos lá, o marido ele permite, né, com que, ou a esposa permite com que a outra parte dê as suas sugestões. Porque permitir sugestões do cônjuge é algo valiosíssimo, é algo preciosíssimo. Em uma conversa franca, amigável, sem discussões, sem ficar na defensiva, mas de coração aberto. É isso que faz a diferença. Tá? Para resolver o problema, são coisas simples, só que as pessoas não se atentam para isso. Continuando. Então, a pessoa vai lá, começa a trazer os problemas aí, dá as opiniões ali, as dicas. Olha, acho que a gente poderia fazer isso e tal. Só que nesse ponto, você não pode somente pensar em você. Pensar só no seu bem-estar. Vou conversar com meu marido, mas eu vou focar somente no meu bem-estar. Eu só quero saber de mim, as coisas que eu estou passando. É somente isso. O ideal é que o casal se pergunte como que a gente pode resolver os problemas e prevenir para que ele não aconteça novamente. Repara como é diferente ter uma conversa aberta entre marido e mulher. E daí vai da criatividade do casal. Ser criativo é o ponto alto disso. Aí vamos lá, de repente a mulher sugere, a gente pode passar mais tempo juntos como fazíamos antes. Né? Eu vou reconhecer mais as suas necessidades, ou seja, eu sei que você precisa, né, de relações sexuais, eu vou me atentar mais a isso e tal. E o homem pode falar o seguinte, reconheço que às vezes eu falo coisas que te machucam quando eu estou nervoso. Eu vou me atentar mais para as minhas palavras. Isso não vai mais acontecer. Você entende como eles estão dando ideias aí. E em nenhum momento, nenhuma das partes pode ridicularizar o outro. Sabe, fazer pouco caso. Poxa, mas que ideia escrota. Meu, que ideia é essa? Você é doida? Não, isso aí está errado. Mas por quê? Porque só está pensando nele. Você tem que pensar o seguinte. Talvez nenhum dos dois tenha uma solução ideal. Por isso que é muito bom cada um dar a sua ideia. Dar a sua sugestão para que o relacionamento ele volte ao normal. Porque é natural que em algum momento as falhas vão acontecendo no seu casamento. Só que ter uma conversa aberta, uma conversa franca, faz a diferença. É como os pontos que eu falei para você aqui. Né? Primeiro é você se reunir imediatamente, assim que acontece o problema. Olha, vem cá, esposa, vamos sentar, vamos conversar, ver o que está acontecendo aqui. Depois você ouve ela. Presta atenção nas sugestões dela, no que ela fala, e você presta atenção no que o seu marido fala. É a hora de você ouvir mais do que falar. Depois você pergunta. Faça perguntas para você poder achar a raiz do problema. Não só ter aquela solução momentânea ali, mas você tem que saber qual que é a raiz do problema para que você possa sanar isso de uma vez por todas. E dessa forma você prevenir para que não aconteça novamente. O quarto item que eu falei é você focar nos fatos. Tá? Não é só porque você pensa uma coisa que aquilo é um fato. Não. Lembra, você tem que usar a razão. Encara o seu casamento como uma empresa. Na hora de resolver problema, emoção tem que ficar do lado de fora. É razão que conta, não emoção. E o quinto que eu falei para vocês é explorar ideias. Isso é muito bom. Eu e minha esposa, nós fazemos isso. Beth, aconteceu esse problema aqui, sabe, da ordem financeira. O que a gente pode fazer para resolver isso? Como que a gente pode fazer para poder resolver esse problema? É assim que nós fazemos. É fácil fazer? Nem sempre é fácil. Nem sempre é fácil. Só que não é um mal necessário. É algo que você tem que se esforçar para aprender. É algo que se você não se esforçar para fazer isso no teu casamento, você vai viver uma vida, sabe, muitas vezes infeliz, porque é o que acontece muito. Né? Além do alto índice de divórcio, as pessoas às vezes vivem uma vida infeliz porque não sabem como resolver os problemas. Porque cada um pensa em si. A mulher pensa no bem dela, o marido pensa no bem-estar dele e os dois não pensam um no outro. Deixa eu só ver umas perguntas aqui, peraí.
Dani Silva, e quando o marido te trai com a sua própria cunhada, o que fazer? Ô Dani, aí é o seguinte, tudo depende de como aconteceu, se de repente esse seu marido ele se arrependeu, né, o homem se arrependeu, se ele quer retomar o casamento normalmente, e se a mulher também está afim de lutar pelo relacionamento. Fácil? Não é. Não é. Tá? Traição não é fácil, não importa se é com um cunhado ou com uma mulher estranha. Tá? Mas aí tem que ver se os dois têm forças necessárias para poder restaurar esse casamento. Vamos ver. Orações, deixa eu ver. A Aline está falando aqui que a Aline Souza. Homens geralmente não sabem dialogar. Isso é verdade. Homem não é muito de dialogar, de conversar sobre os problemas, não. Homem assim tá em falta, tá? É difícil demais você encontrar um homem que goste de sentar para resolver os problemas. Isso é uma coisa boa que as mulheres têm. Elas, sem nenhum problema, elas sentam, conversam. Só que o problema é que o homem muitas vezes não está disposto a ouvir. E às vezes quando ele ouve, ele se sente acuado, aí ele ataca, aí depois a mulher fica acuada também e ataca novamente. E aí os dois, para não causar um atrito maior, simplesmente deixam o problema de lado. Ou seja, aquele problema que eu falei, o problema não resolvido é um problema piorado. Ana Gomes, o meu marido não gosta de perguntas. O que eu faço? Ana, assim, nenhum homem gosta de perguntas. Mas a gente sabe que mulher tem aquele jeitinho de conseguir as coisas, né? Chega com carinho e tal, por mais bruto que o cara seja, por mais ogro, Shrek que ele seja. Uma mulher, quando ela chega com jeito, quando ela conversa, vem com jeitinho, com carinho, espera o melhor momento, escolhe as palavras certas para falar com ele, ela consegue o que ela quer. E expor aquilo que ela está sentindo. Então, se o seu marido ele não gosta de perguntas, é a hora de você se reinventar. Você parar e, peraí, como é que eu posso fazer para que o meu marido ele me ouça? Chega com carinho, né? Enfim, aí vai da sua criatividade, porque eu não conheço o seu marido. Mas isso é essencial, fazer perguntas, porque se você não fizer pergunta, para saber de repente o que ele sente, como é que você vai poder agradá-lo? Você pode usar isso também. O que eu posso fazer para te agradar e tal? É assim. É você começar desse jeito, né? Encontrando uma brecha ali, naquele coração meio que de pedra, para você conseguir falar com ele. Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido. Se vocês tiverem mais alguma pergunta, manda para mim aqui que eu respondo, tá? E a mesma coisa, só lembrando, pro pastor Juraci. Coloca lá, pergunta, pastor Juraci, e faz a pergunta que você quer. O que acontece? Tudo que eu estou falando para você aqui, esses 5 pontos que eu falei para você, tem o intuito de fazer você abrir os seus olhos para você enxergar o seu casamento de uma outra forma. O casamento, para ele dar certo, a coisa que não deve ter nele é emoção falando alto. Emoção falando alto no casamento é igual a brigas e possivelmente divórcio. Brigas e possivelmente divórcio. Por quê? Quando a gente age pela emoção, quando nós esquecemos a razão para resolver um problema no nosso casamento, a gente não pensa nos nossos atos. As atitudes não são assertivas. Muito pelo contrário, são atitudes que vêm para destruir um casamento e não para unir as pessoas. Você entende? Eu quero que você entenda isso. É por isso que eu quis trazer para você esses pontos agora. Essas dicas aí para você. Para que você possa enxergar o seu casamento de uma forma diferente e que você possa, de fato, lutar pela restauração do seu casamento caso necessite de uma restauração. Tá? E eu queria, se tiver tiver algum pedido de oração, coloca aqui. Agora que eu vou fazer uma oração por você.
né? Eu queria já desde já agradecer todo mundo, todos vocês que estiveram comigo aqui, né? Muito provavelmente semana que vem eu acho que eu vou trazer as outras 5 dicas. Vou ver se eu trago na semana que vem ou na próxima. Talvez eu faça uma outra, mas eu vou decidir ainda. Tá? Mas tudo sempre pensando no bem-estar do seu relacionamento. Para que você tenha um relacionamento feliz, um relacionamento saudável. Aquele relacionamento que você tanto sonhou. Né? Porque quando a gente vai se casar, a gente acha que tudo é um mar de rosas. Tudo é um conto de fadas. Mas aí chega uma hora que a cortina da realidade cai. Pá! E aí você se depara com os problemas e muitas vezes você não sabe como resolvê-los. Muitas vezes você não sabe o que fazer, você não sabe para onde correr e para quem pedir ajuda. Então por isso que enxergar corretamente o seu casamento, as coisas que acontecem nele, ter as atitudes certas, saber como resolver o problema, achar a raiz do problema, isso é importantíssimo para fazer o seu casamento dar certo. Vamos ver. Ó, Silvana pedindo para orar pelo casamento, a Fabiana. Se tem mais alguém aqui. Deixa eu ver. A Adriana Santos estava falando o seguinte, mas e se não dá mais certo? Né? Adriana, eu não sei se não dá mais certo o que aconteceu de fato. Tá? Às vezes, de repente, briga, enfim, e acha que não dá mais certo, mas talvez, né, você tem que se fazer uma pergunta. Será que eu fiz tudo possível para lutar pelo meu casamento? Será que eu gastei todas as fichas nisso, na restauração do meu casamento? Nós temos que nos fazer várias perguntas antes de tomar uma decisão de se divorciar, de separar da pessoa. E assim, não estou falando aqui de você ficar pensando, olha, se eu me separar, Deus não vai me abençoar. Não estou falando isso não, tá? Eu não estou abordando isso. Até porque Deus ele é amor. Deus ele abomina o divórcio porque é algo que ele fez. E Deus ele abomina qualquer coisa que vá contra algo que ele fez. Então, por exemplo, a gente fala de divórcio, mas você acha que Deus ele gosta do pecado? Claro que não, Deus ele odeia o pecado. Você entende? Só que as pessoas acham o seguinte, Deus ele abomina o divórcio, então nunca mais vai me abençoar se eu me separar. Não, não é isso. Mas também não falo para ninguém se separar, a não ser que a pessoa corra risco de morte. Aí é diferente. Mas fora isso, eu sou totalmente a favor do casamento. Mais uma vez, porque o meu casamento ele foi restaurado. E se o meu casamento foi restaurado, qualquer relacionamento, qualquer casamento pode ser restaurado sim. Porque eu creio no Deus do impossível. O impossível é aquilo que nós não podemos fazer. Agora, o que a gente pode fazer, Deus não faz. Então você pode muito bem conversar com o seu parceiro, ouvi-lo, trocar ideias para poder dar um fôlego de vida para o seu relacionamento. Isso é possível. Isso Deus não vai fazer. Isso é responsabilidade tua, tá? Isso é responsabilidade tua, lutar pelo teu casamento. O que Deus vai fazer é o impossível, é aquilo que está além da sua capacidade, além das suas forças. Vamos lá. Aqui, pedido de orações, Fabiana. Tá, então eu queria agora orar por você para que o seu casamento estivesse de fato sendo abençoado por Deus e para que o Espírito Santo do Senhor estivesse tocando no seu coração, tocando na sua vida, para que você assim, não deixe se levar pelas emoções. Tá? Casamento e emoção, eles não batem. A gente acha que é assim, que casamento é igual emoção, mas não é. Não é. Você decide amar a pessoa. Não é que você simplesmente, eu sinto. Não, você decide amar a pessoa. Você vê naquela pessoa coisas que te atraem no começo do relacionamento. E aí você, mesmo que no seu subconsciente ou inconscientemente, não sei se é essa palavra, né? Psicólogos aqui vão poder falar melhor, mas você acaba decidindo amar aquela pessoa. E se você de repente encontrar casais de velhinhos aí que estão há, sei lá, 40, 50 anos juntos, pergunta para eles se eles tiveram problemas no relacionamento. Quase 100% que tiveram.
E por que eles estão juntos até hoje? Felizes, porque souberam como resolver os problemas. É assim. Então, vamos orar? Senhor Deus, Pai, eu quero te agradecer por mais essa oportunidade aqui, de estar aqui, Deus amado, trazendo esta palavra para os meus irmãos. Que os seus relacionamentos sejam relacionamentos abençoados pelo Senhor, que cada um deles tenha, Deus amado, sabedoria para lidar com o cônjuge, sabedoria, Deus amado, para falar e sabedoria também, Deus amado, para se calar. Deus amado, que os casamentos sejam restaurados, que toda ação do inferno contra essas vidas, contra esses relacionamentos, Deus amado, que caiam por terra, em nome de Jesus. Que essas pessoas possam ver, Deus amado, as mãos do Senhor, as bênçãos do Senhor sendo derramadas sobre essas vidas. E que elas possam testemunhar da restauração do Senhor no casamento delas, no relacionamento de cada uma dessas pessoas. E esses nomes que foram apresentados aqui, Pai, que o Senhor venha visitar cada uma dessas pessoas, que o Espírito Santo venha tocar nos corações, venha transformar as vidas, Deus amado, de dentro para fora, transformando primeiramente o coração, até que chegue, Deus amado, às atitudes, ao modo de falar, ao modo de agir. Pai, que seja assim, que os casamentos sejam uma bênção. Deus, em nome de Jesus, tudo que o diabo tem tramado contra o nosso casamento, contra, Deus amado, nossa família, que não prevaleça, mas que o Senhor venha frustrar os planos do inimigo. Que o Senhor venha frustrar, Deus amado, todos os planos daqueles que se levantam para nos destruir. Em nome de Jesus, porque a nossa fé está no Senhor. Nós confiamos em Ti, o Deus do impossível. E eu te agradeço, Pai amado, porque o Senhor é o Deus que instituiu o casamento. Porque o Senhor me deu, Deus amado, essa oportunidade de estar aqui falando a vida das pessoas e que elas sejam tocadas, Deus amado, pelo Espírito Santo também. Que elas experimentem, Deus amado, a mesma coisa, a mesma restauração que eu experimentei e até maior, que seja maior ainda do que a que eu experimentei. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. Eu queria agradecer a vocês a oportunidade, por vocês estarem comigo aqui nessa transmissão. Espero que tenha sido bênção para a vida de vocês, assim como foi bênção para mim, porque para mim é uma bênção e um privilégio enorme poder fazer a live com vocês, poder fazer essa transmissão todas as terças-feiras. Terça-feira que vem vai ter também, tá? Não sei se eu vou passar essas 5 agora que faltam, ou falo sobre outra coisa, e aí na próxima semana eu passo as outras 5, mas nós vamos falar das 10 dicas, sim. Eu vou fazer uma recapitulação dessas aqui, novamente. E caso vocês tenham também sugestões, pode mandar no inbox lá da página, né? Sugestões de qualquer coisa. De repente uma entrevista com alguém, né? Enfim, qualquer coisa que vocês acharem que vai ser legal passar lá na página, pode mandar, que todas as ideias serão bem-vindas. Tudo vem para acrescentar. Tá? Então fica com Deus, forte abraço e até a semana que vem. Tchau, tchau.